Olá, boa tarde, todos bem-vindos. É um prazer estar aqui para a gente poder trocar uma ideia de novo sobre um outro assunto não menos interessante. Nosso assunto de hoje diz respeito às relações kármicas que curam. É um assunto que a Hermance Tufo trata no seu livro Emoções que Curam e ela tem um capítulo que discorre sobre esse assunto e é fantástico, assim, e só nos resta aproveitá-lo, né? E é baseado nele que eu vou trocar uma ideia com vocês hoje a respeito disso, dessas emoções que curam. Então, vamos pedir ao nosso licença ao plano espiritual, Mestre Jesus e todos aqueles que se interessam por nós, que a nossa conversa seja boa, seja franca e que nós tenhamos entendimento naquilo que nós ouviremos hoje. Que assim seja. Vamos lá. Dentro de todo esse contexto de relações kármicas, o que nos vem à mente? As relações dentro do nosso telhado, debaixo do nosso teto, né? São essas relações mesmo, são as relações mais íntimas que temos no nosso cotidiano. Quando a irmã se abre esse capítulo, ela faz uma ressalva e ela cita Fenelon no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que fala a respeito do amor, na verdade a respeito da lei do amor. E ela cita, né, esses dizeres de Fenelon, que diz o seguinte, não vou transcorrer na íntegra, mas eu vou fazer um apanhado, tá? Respeitando tudo aquilo que ele disse lá. Ele diz que a lei do amor consiste no maior e no mais importante preceito da doutrina espírita, da doutrina dos espíritos, porque, na verdade, ela matará o egoísmo. Olha só onde ele foi lá no egoísmo, no nosso no nosso calcanhar de Aquiles, né? Que é aquilo que todos nós temos e que é a base de todos os nossos defeitos, né? Das nossas imperfeições. Defeitos fica muito pesado, né? Então vamos lá. E ele cita também que amar ao próximo como a si mesmo é o final, na verdade, é o nosso intuito maior, amar o próximo como a si mesmo, porque esse é o caminho, né? Mas quando ele diz isso, amar o próximo como a si mesmo, pergunto assim, puxa vida, mas quem é esse próximo, né? Quem é esse próximo? O próximo, na visão do Fenelon, na verdade, e na visão espírita mais transcendental do amor mais sublime, é a humanidade. Tudo bem, olha, vamos pensar nisso como que tipo de amor transcendental que é esse, né? A ponto de ser tão grande, tão majestoso e que transborda a ponto de tocar a humanidade, né? De atingir a humanidade. Enfim, mas enquanto isso não se atinge, vamos falar do nosso próximo mesmo, aquele que convive conosco. Então vamos lá. O primeiro apanhado que eu gostaria de fazer é aquele apanhado do nosso campo mental, né? Quando a gente para pensar sobre o reino do nosso mundo, da mente, nós consideramos que nela, por milênios, né, crenças milenares, foi colocados alguns preceitos e algumas ideias e programações, né, que até então são seguidas até hoje, que nos dizem exatamente como proceder
como seria o correto diante dessas situações que causam certos estragos e desconfortos do nosso cotidiano, nas nossas relações. Enfim, quando a gente pensa nisso, que existe uma conduta e uma escolha repetitiva sobre como lidar com determinados assuntos, assim que eles são colocados, situações que são colocadas no nosso dia a dia, sem pensar, sem raciocinar o que nós, como indivíduos, pensamos e sentimos a respeito, nós passamos por cima de vários atributos pessoais, e isso nos causa muitos problemas. Eu posso citar aqui só 2 deles, que já seriam fatores assim decisivos para que não transcorresse tudo bem, como a baixa autoestima, né, que é péssimo, baixa autoestima, ou o desamor de si mesmo, né, que é o pior de todos eles. Enfim, e se nós pensarmos sobre isso, que esse desamor é a causa primeira de toda incorreção na forma de se amar o outro, porque quem não se ama não ama o outro, nós inicialmente pensamos num certo desânimo, né? Mas não. A visão que eu vou trazer para vocês aqui, que é a visão da Hermance, olha que fantástico. Ela traz justamente o contrário, que o amor vai nos libertar disso. O amor é a libertação desse mecanismo que foi por milênios incrustados no nosso campo mental. Correto? Que sentido o amor? Vamos lá. Quem não se ama completamente, quem não se ama plenamente, não ama o próximo plenamente, né? Como você vai dar aquilo que você não tem por você mesmo? É nesse sentido que a irmã se busca, chama a sua atenção para que você observe o que você sente por você. Qual é a visão que você tem de você? E mais ainda, qual é o conhecimento que você tem do que você realmente gosta, do que é importante para você quanto indivíduo? Ora, quando nós exercitamos, quando nós exercitamos aquilo que nós fazendo uma coisa que não fazendo bem, uma coisa que nós temos o hábito de fazer mal, e pegamos esse hábito do ruim, do que não é tão bom, e exercitamos para que isso melhore, como tolerância, paciência, perdão, nós temos a oportunidade de melhorarmos, né? Nós encontramos diante de nós uma oportunidade, uma ferramenta para trabalhar dentro de nós aquilo que não é tão positivo, tá? Quais são essas ferramentas? Nós temos essas ferramentas, isso é fantástico, nós temos. A primeira dela é a prática, que é a nossa convivência do dia a dia com o nosso próximo, né? Seja ele, eu estou falando de qualquer tipo de relacionamento de amor, tá? Fraternal, aquele amor que pode ser que tenha intitulado como kármico, tá? Nesse sentido. Esposo, esposa, marido, filho, pai, irmão, neto, aquele que convive com você no seu dia a dia e que te se expõe, exige de você sentimentos constantes, né? Em situações diferentes e também constantes. Enfim, nós trazemos aqui a questão de que se nós analisarmos
que até a ciência hoje nos traz a atenção, nos chama a atenção para que nós passemos a observar as nossas emoções, porque ela faz isso hoje. Olha só, nós estamos aceitando, nós estamos concordando que a evolução moral é um passo fundamental nesse processo de melhoria e de autoamor. Como assim, Elaine? Veja bem, quando a gente fala de conhecimento intelectual, nós sabemos que os espíritos já nos dizem isso, que o conhecimento intelectual é aquele mais fácil de se adquirir. Basta que você abra um livro, né, e você o absorva. Pronto, você já tem conhecimento intelectual, você passa a ter, é fácil. Agora, o conhecimento, a evolução moral, ela requer de você um esforço. Mas, se você for pensar, mas esforço de quê? Esforço para corrigir aquilo que não é positivo em você. Mas como que eu sei disso? Aí você precisa se conhecer. Aí você entra no campo do autoconhecimento, que na verdade o autoconhecimento é a ferramenta primeira, na verdade a mais importante, que eu elenco como a mais importante, é uma opinião pessoal, tá? Porque assim, na nossa conversa você vai perceber que nós temos várias ferramentas para perceber como nos ajudar, como nos melhorar, como perceber o erro, como reconhecer o que gostamos, o que não gostamos, o que é correto, o que não é correto para nós, quanto indivíduo. Eu considero que o autoconhecimento, perdão, eu considero que o autoconhecimento é a chave primeira, assim, é a primeira ferramenta, sabe, que nós temos. Porque a gente só muda aquilo que a gente conhece. A gente reconhece, primeiro a gente conhece e depois reconhece como defeito e depois tenta mudar. Porque se a gente não acha que é defeito, a gente vai mudar o quê? Não é verdade? Então a transformação requer conhecimento. Então se você só se transforma se você se conhece, tá bom? E é uma oportunidade de melhora. Nós temos inclusive uma experiência dos espíritos que quando desencarnam, chegam do lado de lá, no plano espiritual, e falam assim, puxa vida, eu amei tanto, né? Eu não amei como deveria amar. Puxa vida, o que eu fiz de errado? Onde eu errei? Né? Que pergunta. Aí, quando ele desencarna, ele percebe que ele pode questionar qual é o teu compromisso? Qual foi o seu compromisso aqui? O que você assumiu aqui? Com quem era o teu compromisso? Era com o outro? O seu compromisso? Ou era com você mesmo? E esses espíritos chegam, inclusive, quando desencarnam, chegam com um tremendo vazio. Não estou dizendo todos, tá? Mas assim, um tremendo vazio, uma tremenda solidão e a sensação de extrema ruína quando percebe que deu tanto amor para um outro, para um terceiro, para um quarto, deu tanto amor que desencarnou e não deu amor para ele mesmo. Tipo assim, ele se sentiu vazio, deu tanto amor e não se completou. Nossa, mas por que isso acontece? Por quê? Porque quando se chega no plano espiritual, a gente tem uma consciência, a gente passa a ter consciência, a real consciência do que nós estamos fazendo aqui, qual que é o nosso propósito aqui, né? E isso não se confunde. Então a gente chega lá, a gente tem a certeza de que o resgate nosso aqui, a nossa principal meta aqui, era a própria condição espiritual. Então, enquanto encarnado, fez com que relações se constituíssem, e essas relações
E em muitos casos, dependendo de como se formaram, acabam sendo relações muito problemáticas, de muito desgaste, de muito sofrimento, de algum sofrimento. Ou nenhum, né? Mas assim, nós estamos falando daquelas que realmente são menos tranquilas, digamos assim. Então, o espírito percebendo isso, ele se dá conta que o que era mais importante, na verdade, era a qualidade do amor que ele transmitia, não a quantidade de amor. Porque quando nós estamos aqui, a gente pensa assim, puxa vida, eu devo amar, é minha obrigação amar o próximo, eu amo o meu próximo. Eu tenho que fazer tudo por ela, eu tenho que fazer tudo por ele, eu tenho que doar, eu tenho que fazer os gostos dele. Veja bem, nós chegaremos lá. Então, assim, dentro dessa ilusão, a gente se prende a determinados relacionamentos e essas relações ficam desgastantes, doloridas, sofridas. E isso pode causar muita frustração, né, para quem vive, para quem está inserida nessa relação. Então, isso é muito triste, muito triste. Porém, é comum. Não tirando a luz do fim do túnel, essa situação é plenamente reversível. Em que sentido? É reversível no sentido de que você tem autonomia para fazer com que essa relação seja o mais produtiva possível, proveitosa possível para você. Como assim para você? Para sua evolução. Como que você pode evoluir dentro de uma relação kármica? Se conhecendo. Como seria isso, Elaine? Bom, veja bem, você está numa relação, você tem que se conhecer. Você tem que saber o que você... embora você tenha a intenção de acertar, você tem que ter a capacidade de discernir o que é auto-amor e egoísmo. Quando você consegue diferenciar essas duas coisas, você percebe que determinadas atitudes não podem estar vinculadas ao outro, tem que estar vinculadas a você. Você que tem que tomar determinadas atitudes, você que tem que agir de determinada forma, você que tem que sentir, você que tem que querer, você tem que gostar, se sentir pleno, se realizar. Porque se você não estiver assim, você não dá o amor apropriado na qualidade que ele merece. Entendeu? Então, quando nós percebemos que nós temos essa capacidade de nos analisar e de nos avaliar o que nós desejamos para nós, onde que está doendo, o que eu quero para mim, se eu pegar todas as minhas, veja bem, olha que situação mais clara, eu acho que vai ficar mais fácil para você entender. Você é um ser, correto? Você tem casa, profissão, nome, família, mulher, esposa, você tem título, você tem muitas coisas. Se eu tirar todas essas camadas de você, o que sobra? Se eu tirar, vou falar de mim. Se eu tirar que eu sou esposa, que eu sou mãe, que eu sou artesã, que eu sou professora, o que sobra? Quem é a Elaine? O que a Elaine gosta? O que me preenche? O que me dá ânimo de vida, mas aquele ânimo consciente de plenitude, de felicidade, de realização, de serenidade? E você? Se eu tirar suas camadas, o que sobra de você? Pensa nisso. Então, pensando nisso, você é capaz de analisar o que está em desacordo com o que realmente você é capaz de sentir por você e o que você acha que sente por outro. Existem 6 crenças comuns que a irmã ela elenca justamente para nos esclarecer diante do que é a crença ilusória sobre o amor. Primeira delas, isso vai te esclarecer melhor, que o amor, que é a crença de que podemos mudar o outro com o nosso amor.
Não. Crença ilusória. Ninguém muda o outro com o nosso amor. Eu não consigo mudar o outro. O outro só vai mudar se ele quiser, por vontade. Segunda crença ilusória sobre o amor. A crença de que amar é tolerar sempre, sem impor limites. Isso é errado. O limite faz parte do amor. As mães sabem disso. A terceira é a crença de que o amor, de que amar é ser submisso e se anular. Absolutamente, é justamente o contrário, né? Não tem nada de saudável nisso. A crença de que amar é prover ao ser amado todas as suas vontades. Olha, que coisa mais triste, é o que a gente colocou no anterior. Imagina, a gente não tem que fazer todos os gostos, a gente não tem que prover em tudo. Claro que não, absolutamente. A gente não... tudo que ele solicita, a gente não tem que prover. Isso é surreal. Isso é ilusão, isso não é amor. A quinta crença é que o outro vai se modificar por nossa causa. Ele não vai se modificar por nossa causa. Ele só vai se modificar por vontade própria. E a sexta e a última, mais esclarecedora, não menos importante, é que a crença que com o amor do outro você pode ser feliz. Com o amor do outro eu posso ser feliz. Você é feliz com o seu amor. Você é feliz com você. Quando o outro está com você, é um complemento. O amor não está no outro, está em você. Nós não podemos perder esse parâmetro de vista. A nossa individualização é importantíssima. Por que a nossa individualização, o processo de individualização é importantíssimo? Porque ele nos mostra que conviver com os outros, respeitando os limites, os nossos valores, a nossa individualidade é muito mais proveitoso e saudável, e sadio, saudável, e é libertador, é um ponto libertador, porque se você percebe que você se conhecendo, você consegue conviver com o outro com mais, eu não posso conviver com o outro com mais honestidade, com mais verdade, e a integridade é maior, é mais completa, e aí o amor é verdadeiro. Entende onde eu quero chegar? Se você se conscientizar de que você é um ser individual, que você tem suas vontades, os seus próprios valores, que ninguém diz pra você o que é importante pra você, é você que sabe o que é importante pra você. O importante para o outro não é importante pra você, você é um indivíduo. E você só vai saber disso se você se conhecer. Então você precisa passar pelo processo de autoconhecimento, autoaceitação, para se perdoar, se amar e recomeçar. É um processo plenamente possível. Todos nós podemos e nós merecemos. E vamos abrir os olhos? Vamos abrir os olhos? Né? As convenções sociais não servem para nada, a não ser para manter as convenções sociais. Nós não precisamos disso. Né? Nós não precisamos de frustração, não precisamos de depressão, não precisamos de infelicidade, nós não precisamos de melancolia, nós não precisamos de sentimentos ruins. Nós podemos ser felizes, nós nascemos para ser felizes, mas para sermos, precisamos nos conhecer e saber exatamente aquilo que nós sentimos por nós, para poder dar para o outro, inclusive o amor. E vamos nessa? Com paciência, com carinho, com tolerância com nós mesmos, para que possamos dar isso para o outro também. Para que seja sadio, para que seja bom. Nós nascemos para ser felizes. E por que não? Não é? E o nosso processo, ainda que as relações kármicas sejam um pouco difíceis,
Pois é, elas podem nos curar, né? Nos curar, vamos nos curar. Estamos aí no nosso processo. Deus nos ama completamente e mesmo assim Ele nos dá a oportunidade do erro, do sofrimento. Então sejamos mais tolerantes com os nossos erros e vamos nos dar a oportunidade de aprender, de melhorar, de saber do que gostamos, do que queremos e quem nós somos. E vamos ser felizes. Tenho dito isso? Que os bons espíritos nos ajudem, estejam sempre conosco, que a nossa boa conduta, que os nossos olhos se abram para as coisas, para as verdades da vida e que Deus esteja sempre conosco e que nós estejamos sempre em sintonia com os bons espíritos. Que assim seja. Um abraço, gente. Fiquem com Deus e a gente vai se falando por aí. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.